Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Cádiz, sou acadêmico de medicina da Universidade Federal de Pelotas e participante desse super projeto, o podcast Ginecologicamente Falando do Departamento Materno e Infantil da UFPEL. Esse projeto tem como objetivo trazer conteúdo de qualidade sobre a saúde feminina para a população em geral e para todo mundo acadêmico, alunos, residentes da medicina e demais cursos de saúde. Estou aqui novamente para mais um podcast e hoje o tema será uma nova abordagem sobre o assunto campeão de audiência, a endometriose. Só que hoje falaremos especificamente sobre a endometriose profunda. De maneira introdutória e simples, a endometriose é definida como tecido endometrial ectópico, ou seja, como parte do epitélio que promove mensalmente as menstruações se encontra fora da cavidade uterina, que é o seu local habitual. Essa situação faz com que cada mês pequenas quantidades de sangue sejam depositadas em locais não apropriados para seu evento, trazendo todas as mazelas que a endometriose causa. Existem inúmeros outros locais onde essas lesões ou focos podem se localizar, como, por exemplo, peritônio, ovários, intestino, bexiga, diafragma, até mesmo a cavidade pleural. Então, se você se interessou e quer saber um pouco mais sobre esse tema, continue conosco, pois iremos estar começando um novo episódio tratando de forma mais grave da endometriose, seus riscos e o seu delicado tratamento. Para um super episódio como esse, precisamos de um super especialista, e o nosso convidado de hoje é o Dr. Leandro Gugel. O Dr. Gugel é um médico formado pela Universidade Católica de Pelotas. Fez residência de ginecologia e obstetrícia em 2006, no Hospital São Francisco de Paula e no Hospital da UCPEL, onde deixou muitos amigos. Aliás, o professor Bic lhe mandou um grande abraço. Dr. Gugel atua no município de Tubarão, em Santa Catarina. Se tornou referência em cirurgia ginecológica, videolaparoscópia e estereoscopia, tendo uma vasta experiência na condução dos casos mais complexos dessa patologia tão prevalente que é a endometriose. Doutor, seja bem-vindo ao Ginecologicamente Falando. E mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Deixo aberto espaço para você se apresentar e dar um oi aos nossos ouvintes. Olá, Carlos. Olá, ouvintes da UPEL, do Ginecologicamente Falando, a universidade, o meu grande amigo e professor Guilherme Bica. Eu fico muito feliz pelo convite de poder estar aqui e contribuir com esse projeto da universidade, que acho que é de extrema importância para a sociedade, né? Pois a gente consegue divulgar uma doença em que muitas vezes a gente deixa de fazer o diagnóstico ou por não escutar o paciente ou pela questão cultural do paciente, né? Como você falou, Carlos, a endometriose é uma doença caracterizada por essa saída do tecido que reveste internamente o útero, né, para a cavidade pélvica, abdominal, torácica, e essas lesões, elas não começaram há pouco tempo, Carlos. Eu não, na verdade, a gente tem relatos já de 1860, do século 17, por Rokitansky, e depois uma visão mais moderna em 1927 por Sampson, né, que considera ela como uma doença benigna, mas uma doença crônica inflamatória, né? Alguns casos da endometriose, a gente pode ter comprometimento ovariano, principalmente lá na menopausa, e tornar-se uma doença maligna, como no caso dos carcinomas endometrióides ou adenoscarcinomas de células claras. Ela é atualmente um problema de saúde pública, né, pelo seu impacto tanto na vida social, psicológica, socioeconômica, né, o custo para fazer esse diagnóstico, para manter o tratamento, para fazer o tratamento e depois para manter essa paciente monitorada. Então, doutor Leandro, muito boa essa colocação sua inicial, nos explicando um pouco mais sobre a endometriose. Agora, você poderia falar um pouco quais são as suas causas? A gente tem algumas teorias tentando explicar a endometriose, né? Da transplantação, da metaplasia celômica, mas a teoria que mais emplacou foi a teoria de Sampson, de 1927, da menstruação retrógrada. Mas ela não explica totalmente as endometrioses, né? Mas a gente sabe que 90% das mulheres que apresentam menstruação, elas ocorrem menstruando para a parte externa e também a menstruação retorna para dentro da pelve através das trompas. Mas dessas 90 pacientes, somente 10% desenvolvem endometriose, né? Então, a gente tem que ter outros fatores que explicam isso, além do que só a menstruação retrógrada não explicaria endometriose que acontece fora do peritônio, vamos supor, no septo reto vaginal,
ou nos nervos, como o plexo sacral, nervo ciático, o obturador, né? Ou na pleura, como você falou antes, ou mesmo a endometriose nos homens, né? Ou em pacientes pré-púberes, o que justificaria? Não seria a menstruação retrógrada? Então, aqui o pessoal fala também na possibilidade de metaplasia celômica, ou naqueles casos como na cicatriz umbilical e pleura, que a gente acredita que também tem um componente através da disseminação por vasos linfáticos e sanguíneos. Essa doença, né, ela é bem enigmática, né? E ela ocorre, além dessas teorias, associada a fatores genéticos, imunológicos, ambientais, hormonais. Então, ela além de ser uma doença que a gente precisa estudar mais, aprender mais pela essa fisiopatologia difícil que ela tem e muito, digamos assim, variada, né? Podendo pegar meninas, mulheres, adolescentes, homens. A gente está precisando compreender melhor ela. Show de bola essa colocação inicial, doutor. Dando continuidade, como a mulher percebe essa doença? Quais são os seus sintomas? E ela é uma doença comum? Então, eu acredito que a mulher que apresente sintomas, os mais comuns, como a dor menstrual, a dor na relação, a história familiar de endometriose pelo seu componente genético, dificuldade para gestar, sangramento anormal, né? Ela tem que ser avaliada pelo seu ginecologista ou pelo seu médico, né? Porque ela tem muitos sintomas e que podem favorecer essa doença. A gente acredita que em torno de 10% da população feminina tem endometriose. 50 a 60% das adolescentes ou de mulheres jovens com dor apresentam endometriose. E os sintomas mais comuns dela seriam a dismenorreia, que é aquela dor menstrual, a dispareunia, que é a dor na relação, a dor não cíclica, a dor pélvica crônica, a alterações intestinais, como diarreia, constipação, disquesia, dor evacuatória, alterações do hábito urinário, às vezes dor urinária, frequência urinária muito aumentada, né? E tem aquelas pacientes que têm a doença, mas não têm sintomas. Isso pode chegar até 22% dos casos. Então, ela é uma doença bem complicada para, às vezes, a gente conseguir fazer o diagnóstico. É preciso pensar nela, é preciso escutar o paciente, é preciso de um exame físico adequado. Verdade, doutor Leandro, que existe um atraso na suspeita e no diagnóstico da endometriose? A que o senhor atribui este atraso? Então, esse atraso no Brasil ele chega até 7 anos, né? Na Europa, em alguns países, vamos supor, a Austrália, Alemanha, chega a 10 anos, Reino Unido, Espanha, 8 anos, a Noruega tem 7, a Itália 7 a 10, e eu acho que os países que menos tempo no diagnóstico tem seriam Irlanda e Bélgica com 4 a 5 anos. Ao meu ver, esse atraso está muito associado desde a questão cultural do paciente, isso a gente vê nitidamente no consultório, quando a paciente chega, ela muitas vezes ela não queixa de dor, ela não queixa de cólica menstrual, e aí no meio da consulta você pergunta para ela se ela tem sintomas, dores, ela diz, não, eu tenho, doutor, mas isso é normal, né? Então, muitas vezes elas não queixam porque elas recebem lá na infância a primeira informação lá, quando elas fazem a queixa, como é na primeira infância, na adolescência, né? Quando elas começam a menstruar, elas queixam para a família, para a amiga, e ela, não, menstruar é assim mesmo, tem dor e tal. Então ela já vem com essa informação, que eu acho que a gente precisa mudar, de que menstruar é comum ter dor na menstruação. E outra questão que eu atribuo também a isso é a questão médica, né? A gente precisa escutar os nossos pacientes, a gente precisa perguntar para eles e pensar que a endometriose é uma doença que está em alta e que tem muito atualmente, né? Porque às vezes o não diagnóstico ou o diagnóstico errôneo da doença vai implicar para o paciente num agravo da mesma, numa perda de qualidade de vida, num comprometimento socioeconômico do paciente. Então, a gente precisa melhorar
esse atraso. E eu acho que para isso é informação, é isso que a gente está fazendo hoje. Tem que informar a população, temos que informar os nossos colegas que a gente tem que escutar, tem que ouvir, tem que examinar e tem que indagar, porque os pacientes atuais ainda têm essa cultura de que menstruar com dor é normal, Carlos. Complementando essa última frase, você poderia só me explicar um pouquinho mais se esse atraso ele pode gerar formas mais graves da doença? Com certeza, como a gente estava falando, né? Então, uma paciente na adolescência com uma endometriose não diagnosticada, ela tem um risco muito grande dessa doença progredir e se tornar uma endometriose mais grave, e também levar a alterações psicológicas, como eu falei, socioeconômica, a nível familiar. São pacientes que começam a ter dor, falta um trabalho, falta um colégio, faculdade, ah, a interação familiar também muda, pacientes com dor crônica têm mudanças, né, psicológicas associadas. Então, quanto antes a gente diagnosticar e começar o tratamento e o acompanhamento da doença, melhor para a paciente. Perfeito. É, creio que existe uma frase bastante comum de que a endometriose ela é uma doença da mulher moderna. O porquê dessa afirmação? Então, Carlos, se nós pensarmos assim nas nossas avós, bisavós, né, a gente tem aquela lembrança. Eu venho de uma família italiana, uma família grande, geralmente, né? A gente tinha mulheres com 10, 11, 12 filhos que amamentavam, que começavam a gestar muito cedo, pois casavam cedo. E esse tinha uma alimentação mais orgânica, né? Tinha uma atividade geralmente mais física, mais laboral, assim, o trabalho. E isso ajudava na questão da endometriose. Com a vida moderna, digamos assim, as pacientes vêm atrasando as gestações por questões de estudo, trabalho, digamos assim, se colocar na vida social, ter uma melhor desempenho no emprego. Então, ela vem adiando a gestação. São pacientes onde a gente elas passam muito mais anos menstruando, expostas a hormônio. Nós tivemos as alterações ambientais, os agentes químicos, a industrialização que nos deixou as dioxinas no meio ambiente, que são poluentes, que ficam no meio ambiente e aumentam a chance de desenvolvimento dessa doença, né? Então, eu acho que o grande boom foi esse, a vida moderna da mulher, esse atraso da gestação, menores números de filhos, mais tempo de exposição, né, com uma vida mais conturbada, onde foi, às vezes, muitas não conseguem praticar atividade física, não tem uma dieta bem balanceada, né, usam muito produtos industrializados. Eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. É a questão dos fatores imunológicos, genéticos, que a gente também não tem muito, digamos assim, como mexer, né? Perfeito. Sendo um pouco mais específico sobre as apresentações da endometriose, toda endometriose é igual? Como é feita a sua classificação? Então, não, nem toda endometriose é igual. Hoje a gente pode classificar a endometriose em uma endometriose superficial ou peritoneal, a endometriose ovariana e a endometriose profunda. A endometriose superficial ou peritoneal, o peritônio digamos assim, seria uma pele que reveste internamente o abdômen, a pelve e alguns órgãos, né? Então, a endometriose ela pode acometer essa estrutura ou mesmo se implantar em alguns órgãos superficialmente, com implantes menores que 5 milímetros. Geralmente, ela não causa muitas alterações anatômicas nesse estágio dela, né? Os órgãos ficam geralmente como eles são, não grudam, não distorcem a anatomia. A endometriose ovariana ocorre quando a gente tem aquela formação daqueles cistos nos ovários que tem uma cor escura, amarronzada, tipo um chocolate, assim. Essa é a endometriose ovariana. E ela nos liga um sinalzinho de alerta muito importante, porque a gente
sabe que tem uma relação muito grande entre endometriose ovariana e endometriose profunda, que é a forma mais grave da doença, onde a gente tem a invasão de órgão, invasão das estruturas acima de 5 milímetros, com, às vezes, comprometimento da anatomia ou do próprio órgão, né? E aí ela vai causar o sintoma a depender do órgão ou estrutura que ela vai estar acometendo. Então, a endometriose profunda seria baseada no tamanho e na localização. Geralmente ela está associada ao tamanho das lesões, maiores que 5 milímetros de comprometimento na profundidade, pode pegar órgãos como como bexiga, intestino, ovários, apêndice, diafragma, né? Ela pode acometer até mesmo a pleura, o pulmão lá em cima, a inervação, como a gente falou antes, hoje a gente tem muita doença em nervo, né? E são doenças que causam muito transtorno, essa principalmente quando acometem a inervação, como o plexo sacral ou o plexo hipogástrico inferior, ou mesmo o ciático, o nervo obturador, né? Então, a endometriose profunda ela é uma doença extremamente grave que traz muito transtorno para a paciente. O diagnóstico da endometriose profunda é feito pela anamnese, exame físico, por exame de imagem ou é um achado durante um procedimento cirúrgico? Bem, essa eu acho que é a coisa que ninguém queria, né? Chegar no meio, no início da cirurgia e se deparar com aquela pelve toda congelada, que é como antigamente a gente falava, né? Tudo grudado, sem plano anatômico, né? Então, isso eu acho que nenhum cirurgião quer. O ideal é que a gente consiga diagnosticar a endometriose no consultório e programe a cirurgia para essa endometriose, né? Com toda uma equipe multidisciplinar que é necessário para tratar essa doença. Né? O diagnóstico, ele, como qualquer outra doença, ele está baseado na anamnese, na conversa, aquela que a gente tem no consultório. O exame físico é de extrema importância, o exame físico, o especular, o toque vaginal. Muitas vezes é preciso fazer exame por via anal, o toque retal, né? E depois a gente faz o complemento com os exames de imagem, que eles podem ser tanto a ressonância magnética como o ultrassom para mapeamento de endometriose. O transoperatório para a descoberta de endometriose geralmente é muito desagradável. Então, pessoal, eu e o Dr. Leandro Gugel ainda temos muito o que conversar. Porém, deixaremos o restante desse nosso bate-papo para a semana que vem. Falaremos do tratamento e perspectiva dessa doença. Se você gostou do episódio, nos acompanhe nas nossas plataformas digitais. Siga o Ginecologicamente Falando no Spotify, YouTube e Instagram e ouça semanalmente nossos temas. Um grande abraço e até a semana que vem.